O início da história é intenso, pois estamos em uma execução. Vemos uma garota ter seu cabelo cortado e ser levada para uma guilhotina. Ela olha para um camarote e vê um rei e uma rainha se abraçando, e começa a chorar. Ela pensa em como costumava amar o rei e como ele vinha antes de tudo em sua vida. A lâmina da guilhotina desce rapidamente em Pires 34th Emperor Rubles Kamaladin Shana Kastima está sendo coroado em sua coroação. Ele tem uma bela mulher em seu braço, mas na multidão uma pessoa não está feliz por estar lá. Seu nome é Arista Lamonique, ela tem cabelos prateados e é conhecida como a Lua do Império. Arista foi chamada ao palácio para ser amiga de Jian, que é da realeza do palácio. Arista acha que o lugar de Jian deveria ser dela, e ela está com ciúmes da jovem. Arista foi treinada desde o nascimento para se tornar a esposa do imperador devido a uma profecia contada antes de seu nascimento. Tudo estava indo de acordo com o plano, e eles se casariam. No entanto, Jun apareceu inesperadamente. É revelado que ela é, na verdade, uma garota moderna que aparece no mundo de Arista. O imperador estava encantado por essa nova mulher, e Arista foi apresentada ao palácio como uma rainha inferior em vez da imperatriz. Arista está caminhando no jardim, relembrando sua vida e o que poderia ter sido. Ela é acompanhada por Jun, que está triste ao ver a tristeza de Arista. Jun começa a chorar pela tristeza de Arista e porque a saudade de Arista lembra Jun de sua antiga vida antes do palácio. A festa de pena é interrompida pelo imperador Rubris, que acusa Arista de fazer algo com Jian para fazê-la chorar. Jun defende Arista, Hou diz a Jian para ir para dentro descansar e ela faz isso. Então, ele se vira para Arista, dizendo que a profecia nunca foi sobre ela, mas sobre Jian, e a deixa chorando. Arista está trabalhando quando Jian entra chateada. Aparentemente, a notícia de que ela ocupou o lugar de Arista acabou de atingi-la, e ela não está feliz com isso. Jian desabafa, dizendo que estava sobrecarregada ao entrar em um novo lugar e aceitar o cargo de imperatriz porque não tinha como voltar para casa. Ela pede perdão a Arista, que fica furiosa. Arista leva o cargo de imperatriz muito a sério, pois foi criada a vida toda para ser imperatriz, e ela chama Jun de irresponsável por pensar que pode apenas reclamar sobre seu trabalho como imperatriz para a nação. Jian está chateada por ter deixado Arista chateada. Ela não quer que Arista fique chateada com ela, pois quer ser amiga dela e só queria desabafar com uma amiga. Julian deixa Arista sozinha, e Arista pensa em como a conversa deu errado. No entanto, assim que Arista começa a entender Jian, o imperador Rubris interrompe. Ele está furioso porque Jian está chorando novamente e repreende Arista por fazer sua imperatriz chorar, dando-lhe um tapa no rosto. Ele diz a Arista que a profecia nunca foi para ela e zomba dela por desejar tanto ser sua mulher. Parece que Arista está em apuros porque Rubris a encurralou e a manda despir-se, já que ela o deseja tanto. Arista implora para que Rubris não a toque de maneira tão agressiva, e Rubris fica irritado, alegando que não entende. Há um rumor de que Jian está rejeitando Rubris, pois ele não a visitou em seus aposentos nupciais, e Rubris está claramente frustrado. Arista diz a Rubris que ainda é uma rainha e não uma amante, e que, se isso for acontecer, ela se despirá por vontade própria no momento certo. Mais uma vez, Rubris decide ser rude e diz a Arista que fará o que quiser com ela. Que cara desagradável! 2 meses depois, é realizado um grande banquete em homenagem ao aniversário de 1 ano da aparição de Jun. Arista pensa sobre como Jun ainda quer ser como uma irmã para ela e decide que talvez seus sentimentos por Rubris desapareçam quando Jian o aceitar formalmente como seu homem. Seus pensamentos são interrompidos quando Arista fica repentinamente doente, chamando a atenção de todos na sala. Ciras, um nobre da corte, parabeniza Rubris, pois parece que Arista está grávida. Todos na sala ficam chocados. Arista não é a imperatriz, e ainda assim ficou grávida primeiro. Jian grita e cai de joelhos com a notícia, chocando ainda mais a todos. Rubris pega Jun do chão, ela fica em choque enquanto Rubris parabeniza Arista por sua criança. Arista percebe que, embora suas palavras sejam gentis, seus olhos estão gelados. Ele sugere que talvez Arista devesse voltar para seus aposentos porque não está se sentindo bem, e não de todo porque ele a quer fora da festa. Arista passa o resto da noite em seu quarto pensando em um antigo sonho que teve. Ela sonhava que Rubris a olharia gentilmente quando ela tivesse um filho. Ela começa a perceber que o sonho é bobo,
E é inteligente da parte dela perceber isso agora, em vez de descobrir mais tarde. 3 semanas se passam antes que Rubles chame Arista novamente. Rubles diz a Arista que escolherá seu herdeiro entre os filhos que terá com Jian, não com ela. Arista entende, mas fica chateada por Rubles ser tão cruel com ela. Talvez seja o destino, ou talvez seja Arista grávida, mas por qualquer motivo, Arista fica tonta e desmaia, fazendo com que Rubles se estenda para pegá-la. Nesse exato momento, Jian corre para dentro, animada para contar algo ao imperador. GNC vê Rubles segurando Arista e pensa que eles estão trapaceando descaradamente. Rubles estende a mão para impedir que Jun saia correndo, deixando Arista no chão. Arista grita, agarrando sua barriga. Algo deu terrivelmente errado, e Rubles chama o médico quando o sangue começa a manchar o vestido de Arista. Arista acorda na manhã seguinte e percebe que se sente vazia. Um médico entra e infelizmente informa a Arista que ela perdeu seu bebê. Ela não será capaz de ter outro, pois seu corpo está muito fraco desde a infância e pela perda do primeiro. Arista fica compreensivelmente chateada, lembrando do incidente de como Rubles a deixou rapidamente em seu momento de necessidade. Rumores começam a se espalhar de que a família de Arista, os Muniques, são verdadeiramente sem coração. As pessoas têm visto o pai de Arista frequentar tavernas, mas ele não verificou sua filha uma vez. Eles também acham que Arista está muito calma ao perder seu filho. A pobre garota não consegue dar um tempo. Dias passam, e Arista não consegue dormir, então ela se esgueira até seu escritório para tentar fazer algum trabalho. Ela ouve alguns criados do palácio conversando, e parece que a imperatriz Jian está grávida. Todos estarão celebrando com um banquete, e a criança será abençoada por líderes religiosos. Arista percebe que ninguém celebrou seu bebê, e ela surta. Ela começa a rir e assusta os criados. A risada continua, e fica claro que Arista está perdendo o controle. A porta do escritório se abre, e finalmente Sir Monique, o pai de Arista, está lá. Ele agarra Arista e diz a ela para se controlar. Diz a Arista que nunca deveria tê-la enviado para o palácio, pois isso é ruim para ela. Sir Monique ordena que Arista permaneça forte enquanto ele viaja para as fronteiras e que, quando ele retornar, a levará de volta para casa. Arista agradece por alguém finalmente colocá-la antes do Império, mas teme no fundo de seu coração que seu pai não vai voltar. Tudo parece estar bem, mas 4 dias depois, Jian é atacada por homens mascarados. Marques Monique, o pai de Arista, foi preso por traição. Acredita-se que ele foi o mentor por trás do ataque a Jian, e o ataque é ainda mais terrível porque fez Junho perder seu filho. Arista corre para Rubles, pedindo misericórdia para seu pai. Ela não acredita que ele fosse o responsável e que deve haver algum tipo de engano. Rubles aproveita a oportunidade para ser um idiota mais uma vez e diz a Arista que, se ela lamber seus sapatos, ele poupará a vida de seu pai. Eu teria sido preso na hora por colocar o imperador em um mata-leão, então parabéns a Arista por manter a compostura. Arista engole seu orgulho e ajoelha aos pés do imperador, implorando pela segurança de seu pai. Rubles sorri e informa a Arista que seu pai já estava morto, tendo sido executado naquela manhã. Rubles diz que nunca teria dado qualquer misericórdia a Sir Monique, já que o ataque de Monique matou seu filho e feriu Junho. Arista está furiosa, gritando para o imperador que suas ações a machucaram, e aponta que ele matou seu próprio filho que teria com ela. Ela remove um grampo de cabelo de seu cabelo e é afiado. Arista avança no imperador em sua fúria e o esfaqueia. Ela é encontrada no quarto pelos atendentes e é presa, e de repente estamos no presente, com Arista encarando a guilhotina. Ela olha nos olhos de Rubles e jura que, se pudesse viver novamente, não amaria Rubles. A lâmina se levanta e Arista está em um limbo, e ela acorda em um lugar familiar. Ela está de volta à casa de sua infância, a mansão da família Monique. Arista está confusa, pois deixou sua casa aos 16 anos. Uma criada entra e diz a Arista como ela está bagunçada. Ela sorri para Arista e exclama que é incrível que ela já tenha 10 anos. Arista está confusa e olha para o espelho. Refletido está um rosto de bebê fofo. Parece que Arista voltou no tempo e é uma criança novamente. Arista corre pelo corredor até a sala de treinamento para ver se seu pai ainda está vivo. Ele está um pouco confuso por Arista ter corrido para vê-lo no meio do dia de pijama.
Arista é mandada de volta para dentro e se prepara para suas lições de etiqueta. Antes das lições, ela é chamada pelo pai para sua refeição. Os dois são muito constrangidos, provavelmente porque são emocionalmente reprimidos, e o jantar é praticamente um assunto silencioso, com cada pessoa querendo dizer ao outro quanto significam um para o outro. É tão fofo. Naquela noite, Arista tem um pesadelo de sua vida anterior com o imperador. Ela passa o resto da noite chorando sozinha. Pobrezinha. Arista está aproveitando ao máximo seu tempo em casa e ainda está tentando se acostumar com as pessoas e a casa que sentiu falta. Seu pai a verifica antes de sair para negócios no palácio. Arista acha que seu pai está mais caloroso do que era em sua vida anterior e acredita que Deus lhe deu outra chance. Ela decide visitar o oráculo no dia seguinte para ver o que realmente está acontecendo. Naquela noite, Arista tem outro pesadelo e é acordada por seu pai. Ela chora em seus braços, e o papai Monique conforta sua pequena garota. De manhã, ele reluta em mandá-la para o templo do oráculo sozinha, mas Arista diz que ele está muito ocupado com o trabalho para acompanhá-la. Arista chega ao templo querendo ler quaisquer previsões feitas recentemente. Os trabalhadores do templo dizem a ela que nada foi profetizado recentemente. Arista decide ler as profecias dos últimos 10 anos e é levada à sala de oração. Ela pensa sobre como essa vida em sua vida anterior com o imperador não pode ser realidade, mas uma voz interrompe seus pensamentos. Vita, o Deus do mundo que dá vida a todos, está falando diretamente com Arista. Ele explica que sua antiga vida e a atual são duas realidades separadas. Mas ainda são realidades válidas, as linhas do tempo foram bagunçadas devido ao nascimento de Gian na realidade errada. Veda usou seus poderes para retroceder o tempo e corrigir o erro, trazendo-os de volta para o tempo correto. Arista percebe que sua antiga vida era apenas um substituto para Jun, e ela está compreensivelmente chateada por ter passado por tanto. Veda diz a ela que seu caminho foi entrelaçado pelo destino com o caminho de Rubris, e Arista percebe que seu amor doloroso não era realmente amor desde o início. Arista quer negar seu destino, mas Veda diz que isso não pode ser feito e diz a Arista que ela receberá um presente em vez disso. Arista aceita o presente, mas promete ficar com raiva e negar Deus pelo resto de sua vida. Vida dá a Arista o poder de esculpir seu próprio destino fora do tempo como ela deseja, em vez de ser escrava dele. Arista entra em transe com todo o poder e, nos próximos momentos, ouve uma voz chamando seu nome. O que poderia ser essa voz? O que significaria esculpir seu próprio destino? Arista acorda para ver seu pai e um criado de pé sobre ela. Todos estão preocupados, e o pai de Arista até está chorando. Arista foi ao oráculo, e sua reunião com Vida tirou muito dela, fazendo-a desmaiar para a surpresa de todos. No dia seguinte, Arista e seu pai tomam um chá. Ceremonique precisa voltar ao Palácio Real para negócios, mas primeiro ele quer saber o que Arista viu no templo. Arista não sabe como contar a ele que encontrou Veda, o deus de seu universo, mas Ceremonique diz que já sabe que Arista recebeu um novo nome, Arista Paionia La Monique. O Sr. Monique diz que o imperador também gostaria de vê-la em relação à viagem de Arista ao oráculo. Os dois viajam para o Palácio Real, e Arista teme ver o local que lhe causou tanto tormento em sua vida passada. Não a culpo. Mas o Sr. Monique entra em ação, Papa Monique surpreende a todos e pega Arista nos braços, levando-a para o palácio. Lá dentro, Arista e seu pai conhecem o 33º imperador do reino, Merkin Luciana Castina. Ele quer saber o melhor plano para a proteção de seu reino e planeja aumentar suas tropas. O comandante do esquadrão da primeira noite, Duque Arkansas, não acha que aumentar as tropas ajudaria muito, e quando a ideia de aumentar os impostos é discutida, Arista percebe que o plano é ruim e o imperador pergunta a ela o que ela acha que ele deveria fazer pelo reino. O imperador ouviu falar da inteligência de Arista, e ela acredita que o imperador está testando-a. Ela percebe que o Duque Ruth, o chanceler do imperador, está na sala e normalmente teria apontado as falhas no plano. Arista reúne coragem e explica ao imperador que a temporada de seca está chegando e aumentar os impostos com pouca comida faria as pessoas passarem fome. O Duque Ruth diz a todos que ela está certa, e Arista continua falando. Ela diz que, ao taxar itens de luxo, o trono pode arrecadar dinheiro suficiente para aumentar as tropas. O Duque apoia a ideia de Arista. E os homens deixam Aristia no trono para que ela e o rei possam discutir os detalhes do plano. Uma vez sozinho,
o rei questiona Aristia sobre o novo nome dado a ela por Veda. Aparentemente, um novo nome dado pelo deus significa que alguém tem o direito de herdar o trono. Ele pergunta por que ela não agiu ignorante durante seu pequeno teste, mas Aristia não é esse tipo de garota. Ela diz a ele que não poderia deixar as pessoas morrerem de fome. O imperador assegura a Aristia e a seu pai que não está preocupado com a reivindicação de Aristia ao trono, pois ela é bondosa demais para ser uma governante. Se ela fosse adequada para ser uma governante, ele diz, Aristia teria sido mais astuta com suas intenções de dar à corte ideias de como resolver a seca. No entanto, o imperador diz que sua bondade seria perfeita para o cargo de imperatriz, mas ele está triste porque seu filho é cruel e mimado pra caramba. Nós sabemos, cara, nós sabemos. Aristia pede que não tenha nada a ver com o filho do imperador, e justamente quando ela faz esse pedido, o jovem começa a descer até o trono do imperador. O príncipe Raveliz está realmente muito bravo. Ele foi comparado a Aristia a vida toda e agora descobriu que ela está no trono com seu pai, sozinha. Enquanto isso, todos na sala do trono têm um dilema. Aristia não quer repetir sua antiga vida, mas o imperador não pode simplesmente enviar uma garota com uma reivindicação ao trono para outra família ou país. Como resultado, ele quer que Aristia se case com seu filho. Arisia sabe que a profecia se referia a outra garota, não a ela, mas ninguém sabe disso, exceto Aristia, pois foi a única que encontrou e falou com o Deus Vida. Arisia diz ao rei para esperar antes de selar seu noivado com Raveliz e que ela ainda será, teoricamente, a noiva de Raveliz. O imperador concorda e permite que ela saia para tomar um pouco de ar. Ela entra no jardim do imperador por hábito e encontra o príncipe Raveliz. Ela se esconde do príncipe em algumas moitas, e o príncipe vai atrás dela, curioso para ver quem está no jardim pessoal do imperador. Raveliz eventualmente encontra Aristia e a reconhece instantaneamente como a filha da Marquesa Monique. Ele tenta falar com ela, mas Aristia está congelada de medo. Raveliz fica bravo porque Aristia não fala, e ele interpreta seu silêncio como arrogância. Ele decide deixar Aristia sozinha, e enquanto ele sai, Aristia está assustada e preocupada que sua segunda chance na vida se repita como a anterior. Enquanto isso, Sarlendiz de Varita está a caminho de visitar a casa Monique. Ele é filho do Duque Ruth de Varita e, no passado, foi quem teve a ideia de taxar itens de luxo, a ideia que Aristia apresentou ao imperador. Aristia está preocupada que ele queira vê-la, já que ela pegou sua ideia de sua vida anterior. As duas crianças se encontram, e Elendis quer fazer uma pergunta a Aristia. Aristia está certa em assumir que ele quer falar sobre a nova política, e Elendis pergunta a Aristia sobre a política e como ela a desenvolveu. Aristia pensa que ele está chateado, mas é exatamente o oposto. Elendis está animado. Ele acha que Aristia é um gênio por pensar na ideia e quer ser amigo. Elendis quer outra pequena gênio para discutir política e ideias, e ele acha que Aristia é a escolha perfeita por causa da obsessão de seu pai com a nova política de Aristia. Aristia se sente mal, no entanto, e começa a confessar que a ideia não é dela. Aristia quase confessa, mas recua no último minuto e diz a Elendis que a ideia veio de um livro. Aristia pensa que ele não quer mais ser amigo dela porque a ideia não foi dela, mas Elendis assegura que não é o caso. Ele gostou dela e pergunta a Aristia se, quando ela estiver livre de seu noivado, ela o aceitará. Marquês Monique interrompe as duas crianças e diz que Aristia não se casará com o jovem filho do duque. Elendis diz que sabe que o noivado entre Aristia e o trono pode ser rompido, mas Marquês Monique pensa que cancelar o noivado fará parecer que há um problema com Aristia. Papai Monique não vai deixar boatos e rumores se espalharem sobre sua casa e filha. Elendis promete proteger Aristia das más línguas na corte, e Marcos Monique decide que a opinião de sua filha vem primeiro. Aristia concorda, mas Marcos Monique tem uma condição: Elendis deve passar por um teste, ele deve derrotar um esquadrão inteiro de cavaleiros. Ele está apreensivo, mas ainda quer ser amigo de Aristia, então aceita. Enquanto Elendis se concentra em seu treinamento, Aristia está apenas feliz por ter seu primeiro amigo verdadeiro na corte. Raveliz ainda está chateado com o silêncio de Aristia no jardim. Ele está pensando muito sobre por que ela poderia ter ficado em silêncio, já que ele está acostumado a todos o reconhecerem e falarem com ele como o futuro imperador. Isso o está incomodando, e ele não consegue entender por quê. Ele passa um tempo na biblioteca contemplando como seguir em frente. Enquanto isso, Aristia vai para o campo de treinamento dos cavaleiros para procurar Elendis. Ela encontra Sanlig e fica animada porque lembra dele como um dos cavaleiros de seu pai.
Ele está tão animado, na verdade, que chama a atenção dos outros cavaleiros no campo de treinamento. Os cavaleiros se aproximam de Aristia, e ela fica sobrecarregada pela atenção. Ela é tão fofa. Os cavaleiros convidam Aristia para se sentar à sombra, e continuam com seu treinamento até que Elendis aparece. Aristia não consegue acreditar na quantidade de homens no campo, todos treinando sob seu pai. Naquela noite, após o treinamento, Aristia pergunta ao pai se ela pode aprender a manejar uma espada também. Papai Monique não está feliz, ele não quer que Aristia use uma espada porque ela nasceu com um corpo frágil. Aristia argumenta que o treinamento na verdade a tornará mais forte. Marquês Monique pensa sobre isso por um segundo e então pergunta a Aristia se a decisão tem algo a ver com o príncipe. Aristia fica em silêncio e tenta descobrir como explicar sua escolha sem revelar seu passado ao pai.